Tem gente que destrói o próprio relacionamento tentando fazer ele dar certo. Tenta controlar tudo que o outro faz, levando a uma inevitável frustração e desgaste emocional. Então, se você pergunta demais, quer tentar saber tudo que a pessoa está fazendo durante o dia dela, procura garantias e quer resolver tudo de imediato, talvez esse vídeo aqui é para você. Quando a ansiedade domina o relacionamento, o amor, antes que era algo que significava o carinho e o cuidado, vira vigilância. Então hoje eu quero te mostrar 5 comportamentos totalmente nocivos que a ansiedade faz a gente ter e que acabam corroendo o relacionamento pouco a pouco, mesmo que a gente não perceba. E o pior é que essas coisas parecem muito mais preocupação e carinho, mas na verdade elas sufocam e deixam a pessoa mais distante. E o pior comportamento desses nem é o ciúmes, que eu acabei detalhando melhor nesse outro vídeo aqui. Muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Capuz, eu sou psicólogo clínico e nesse canal a gente resolve a ansiedade sem fritar a cabeça. Então o primeiro comportamento que a ansiedade faz você ter, que vai destruir o seu relacionamento pouco a pouco, é ter urgência para tentar lidar com as coisas que acontecem, as desavenças, os problemas, de forma imediatista. Ou seja, você quer resolver o problema na hora, sem pensar, sem raciocinar direito. Alguma coisa acontece entre você e ela, ou você e ele, e aí você começa a se preocupar, achando que tem que resolver, tem que buscar essas garantias, tem que ver se vai ficar tudo certo, se vocês vão acordar bem, se vocês vão continuar o relacionamento, e você vai tentar resolver a situação, você vai aumentando a emoção, você vai ficando mais ansioso, você vai acabar começando a embolar as palavras, a tropeçar nas suas ideias, a não ter mais clareza do que você está sentindo e explode ou dá algum problema, ou você se frustra, você simplesmente se desgasta emocionalmente, fica mega cansado. Isso acontece porque a ansiedade odeia dúvida, ou seja, o seu cérebro está buscando sempre respostas e soluções para problemas que talvez não tenham soluções imediatas, ainda mais porque a gente está falando de uma terceira pessoa que você não tem controle nenhum. Se você ficou emocionalmente sobrecarregado e a ansiedade está muito alta, primeiro você precisa diminuir o pico dessa emoção, deixar ela passar, esfriar a sua cabeça e depois voltar para o problema. Porque se você vai lidar com o problema emocionado, ou seja, carregado ali com a sensação da ansiedade muito ativa, não vai dar certo. E inscrito aqui no canal sabe disso. O inscrito aqui no canal sabe que a gente não deve resolver as situações de cabeça quente. Então, se você quer aprender a regular essas emoções, esfriar mais a cabeça facilmente, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo para vir sobre esse assunto, já tem muito conteúdo no canal sobre isso, então já vou deixar algumas recomendações aqui passando na telinha, e, óbvio, deixa o like para me ajudar a continuar produzindo vídeos como esse. Mas vamos continuar falando sobre problemas de relacionamento, indo para o tópico 2, que é procurar garantias, precisando sempre de uma validação da outra pessoa. Nunca está suficiente você ter a sua própria validação de que o relacionamento está ok, ou está tudo dentro da normalidade. Não, não, não. Você precisa procurar garantias o tempo inteiro. Você precisa ficar perguntando se a pessoa te ama, se ela gosta de você, se tá tudo bem. Você continua indo e vindo dessa confirmação recorrente de que o outro tá bem com você. Eu sei que você tem uma razão para estar fazendo essas perguntas. Eu também já passei por algo do tipo. Mas se coloca na cabeça da outra pessoa que está ouvindo essas perguntas. Você está demonstrando isso com muita ênfase, de uma maneira talvez, de novo, desregulada emocionalmente? Então, o problema está nisso, essa insegurança ficar o tempo todo batendo na sua porta dentro do seu relacionamento. Parênteses importantes, se o seu relacionamento é uma e você não tem uma boa relação, se a pessoa não é de confiança, nada disso que eu estou falando aqui vai servir de alguma coisa, porque a situação, o cenário já está ruim. Mas se o seu relacionamento é propício para, digamos assim, um bem-estar, a pessoa é legal pra caramba, você consegue confiar na pessoa, aí sim essas dicas vão valer a pena. Caso contrário, caso seja um relacionamento ruim, aí são outros 500 que a gente pode falar no vídeo seguinte, num vídeo futuro. Então, se você acha que isso é de interesse seu e faz sentido para sua vida, comenta aqui embaixo nos comentários. Mas vamos continuar considerando que o seu relacionamento é minimamente saudável. Então, se você tá com essa insegurança todos os instantes, batendo na sua porta ali, toda hora, segurança, 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 não consegue sentir tranquilidade em nenhum momento, o seu cérebro está disparando o tempo todo falando: ei, perigo, 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 oh, toma cuidado, presta atenção, vai atrás, confirma se está tudo certo, confirma se está tudo bem. E na cabeça da outra pessoa, ela sabe que está tudo bem, o relacionamento para ela tá ok, mas para você não, existe uma disparidade. A melhor coisa seria conversar
de uma maneira a expressar a sua insegurança e trabalhar em cima da insegurança e do receio que você tem, que não necessariamente é causado pela pessoa com quem você está, mas que pode ter surgido ao longo do seu histórico de vida e que é possível tratar, melhorar e garantir mais segurança, ter mais confiança, mais conforto, mais tranquilidade e diminuir esses comportamentos de checagem que aumentam a ansiedade. Então a conversa pode ser o caminho para uma melhora na relação de vocês dois. O tópico 3 é uma coisa que eu já falei no começo, mas é importantíssimo relembrar. Confunde controle com cuidado. Então você fica com a pessoa, você gasta tempo com ela, você se envolve emocionalmente com essa pessoa, você demonstra afeto, demonstra carinho, é vulnerável com essa pessoa de alguma forma e, preferencialmente, existe um retorno também da parte do outro, certo? Isso é carinho, isso é cuidado. Controle, por outro lado, é você tentar fazer de tudo para que essa pessoa faça o que você quer que ela faça. Ou seja, você meio que tira a autonomia. Meio não, totalmente. Você tira totalmente a autonomia do outro indivíduo, da outra pessoa, da sua namorada, da sua parceira, do seu parceiro. Enfim, você tira o controle dessa pessoa, dela mesma. Isso é muitas vezes confundido porque, por vezes, você pode estar achando que você está sendo carinhoso quando na verdade está sendo controlador. Por exemplo, imagina que a sua namorada saiu para uma balada, para uma festa, enfim, e você o tempo todo pede para ela ficar mandando mensagem, falando com quem ela tá e tudo mais. Por um lado, pô, faz um certo sentido, porque você quer saber onde ela tá, você quer saber se ela tá segura, você quer saber se ela tá bem. A questão aqui é a função desse comportamento. Se você tá fazendo esses pedidos para ela te mandar mensagem ali no WhatsApp, mandar a confirmação, ligar para você, e se ela não faz, você começa a ficar inseguro, você começa a ficar enciumado, você começa a sentir de alguma forma um descontrole, você percebe que já não é muito mais carinho, você tá muito mais querendo que ela faça algo por você do que ela verdadeiramente quer, gera uma coerção, gera um sentimento ruim, gera uma coisa desgastante. Carinho normalmente não desgasta, controle desgasta, controle machuca, controle fere, controle faz com que a outra pessoa se sinta atacada de alguma forma. Ué, por que você está querendo tirar o meu controle, visto que eu tenho controle por mim mesma? Então, se você está fazendo algum desses comportamentos e você está fazendo isso porque você quer a pessoa bem e ponto, parece carinho. Se você quer isso porque você quer garantir que ela não tá saindo com nenhum outro homem no recinto, ou que ela só realmente indo para casa da amiga dela, mesmo você estando desconfiado, aí é controle. Controle nunca diminui a ansiedade. Ele só aumenta a ilusão de que existe um alívio, de que existe uma certa tranquilidade na situação, quando na verdade não existe. E esse terceiro tópico tem muito a ver com o quarto tópico, que é não conseguir verbalizar que você tá desconfortável de alguma maneira. Porque você acha que a pessoa vai te abandonar se você falar que não gostou do que ela fez, você acha que a pessoa vai terminar o relacionamento porque você não consegue dizer para ela que ela agiu errado ou que você tá não achando que a direção do relacionamento tá certa, e aí você vai ficando cada vez mais preso nessa possibilidade de término, sendo que muitas vezes é mais a ansiedade gritando na sua cabeça do que qualquer outra coisa. E aí a pergunta-chave aqui é: o que você está perdendo por não estar verbalizando que você está desconfortável? Comunicar assertivamente o que você sente é uma habilidade muito, muito difícil. Mas se a gente não aprende a fazer isso desde cedo, a tendência é de que os nossos relacionamentos fiquem cada vez mais truncados, cada vez mais esquisitos, porque um e o outro não conseguem se comunicar emocionalmente, de verdade, pro parceiro íntimo. Gerando aquelas cenas estranhas de um não consegue falar com o outro, faz o silêncio, não consegue interagir de uma maneira adequada. Sabemos que os dois estão pistolas da cabeça, que os dois estão incomodados, mas não conseguem dizer um ao outro o que estão sentindo porque não tem vocabulário emocional. E tá tudo bem, você ainda não aprendeu a fazer isso. Mas meu trabalho é poder te ensinar. O trabalho dentro da terapia é poder te ajudar a expressar melhor esses sentimentos de uma maneira assertiva no seu relacionamento, fazendo com que a ansiedade fique em segundo plano, não fique tão influenciando você de forma geral e você consiga, de forma muito mais leve, muito mais prática, comunicar suas emoções. Então, se você tem interesse em chegar nesse nível e equilibrar a sua ansiedade, tendo uma comunicação mais assertiva emocionalmente, me chama aqui no primeiro link da descrição que eu quero te ajudar nesse processo dentro da terapia. Então não perca tempo e me chama agora mesmo. E o último tópico, eu preciso ser sincero, talvez seja o mais simples. Porque eu acho que você deve ter a tendência de tentar mudar a pessoa, tentar fazer com que ela vire outra coisa para que você fique em paz. Ou seja, você está no relacionamento com uma outra pessoa
e essa outra pessoa tem uma personalidade X, Y, Z, que pode ser mais ou menos parecida com a sua, e você gostaria muito que ela fosse um tanto diferente. Você gostaria muito que ela fosse mais organizada, ou atenciosa, ou carinhosa, ou uma pessoa consiga ser mais atenta a detalhes, ou que ela consiga ser menos estabanada de alguma forma, ou que consiga ser mais crítica, mais detalhista. Enfim, detalhes da característica da personalidade de várias pessoas que você pode estar tentando mudar para conseguir ficar ok na relação. Mas aí entra a pergunta chata aqui, né? É melhor tentar mudar essa pessoa até os limites da relação ou aceitar que ela não vai mudar facilmente assim do dia para noite? É melhor continuar no relacionamento em que você não está se sentindo bem com a outra pessoa por conta da personalidade dela, ou terminar o relacionamento e partir para a próxima? Você vê aqui que muitas vezes a gente fica preso em uma relação porque a gente tem algumas regrinhas na nossa cabeça que a gente tem que tentar fazer o melhor pela outra pessoa e que a gente tem que mudar a outra pessoa, mas vale a pena o desgaste? Vale a pena o esforço? Vale a pena a ansiedade que você está passando todo esse tempo? Porque relacionamentos saudáveis exigem uma habilidade que muitas pessoas com ansiedade mais elevada tem dificuldade de alcançar. Entender que certos comportamentos, certas situações não são passíveis de controle e que não são, portanto, remediadas, e que qualquer preocupação com relação a esse relacionamento é inútil, porque não dá para controlar outra pessoa sem passar por cima dela, sem passar pela vontade alheia dela. Então a pulguinha que eu queria deixar atrás da sua orelha é o seguinte: você pode sentar, conversar, tentar entender, verbalizar, negociar, você pode fazer muitas coisas para tentar melhorar o relacionamento. Mas no fim, essa mudança vai te desgastar mais ou menos se você saísse da relação? Eu não sou a favor da primeira opção ser sempre o término. Longe disso. Mas algumas vezes é importante racionalizar e pensar sobre isso antes de continuar se desgastando. Por exemplo, a minha namorada é um tanto quanto levemente desorganizada, pelo menos eu sou um pouco mais organizado do que ela. E eu sei que essa luta eu não vou ganhar e tá tudo bem. Mas no começo do relacionamento, cara, era uma treta atrás de treta. Eu me desgastava com ela, se desgastava comigo, os dois brigavam e ficavam de cara feia um pro outro. E não adianta eu querer tentar mudá-la, porque eu não vou conseguir, é muito esforço para pouca coisa. Então eu aceito ela do jeito que ela é, igual eu já falei um pouco mais sobre aceitação nesse outro vídeo, e sigo a vida com ela porque ela tem outras habilidades que me fazem bem. Então, talvez maturidade emocional não vai ser ganhar todas as lutas, mas sim alcançar uma certa paz quando perceber que tem algumas situações que você não vai mudar, não vai ter controle. E tá tudo bem, faz parte da vida, do relacionamento, faz parte de uma vida com menos ansiedade. Mas me diz aí, faz sentido? Quer que eu continue falando sobre essas incertezas da vida, essas ansiedades que fritam a nossa cabeça e como aprender a mudar de verdade essa perspectiva sobre essa emoção? Então, se você tem esse interesse, comenta aqui embaixo e, óbvio, se inscreve no canal para eu continuar fazendo vídeos desse tipo aqui no perfil. Então, bora nessa juntos. Qualquer dúvida, me chama aqui no link da descrição. Valeu, falou e até mais.